Olá, bom dia. Aqui é Alex, cristão, amigo e irmão de vocês. Mais um dia aqui com vocês. Deus abençoe sempre. Muito obrigado por você que está aí. Tenha sempre um ótimo dia, uma ótima manhã. Que Deus abençoe sua vida hoje, dia 21/5. Que você tenha um dia maravilhoso, um dia cheio de graça, cheio de verdade, cheio da palavra de Deus e da vontade de buscar e conhecer o Deus da Bíblia, o Deus que se revela a nós através da sua palavra. Então, muito obrigado, muito bem-vindo, vocês que são meus amigos, seguidores aqui no YouTube, no Facebook. Deus abençoe, que vocês tenham uma ótima semana. Hoje, na verdade, é o meio da semana. Então, que vocês continuem tendo uma ótima semana e vamos para hoje mais um estudo, mais um entendimento da palavra de Deus, mais uma leitura expositiva com o programa Palavra Viva. Programa Palavra Viva que tem como objetivo tentar trazer de volta a leitura expositiva da palavra de Deus dentro de nossas igrejas, dentro das igrejas que aí estão sofrendo e penando, porque se recusam a buscar o entendimento, se recusa a colocar o povo de Deus, as ovelhas de Jesus Cristo, a ter relacionamento pessoal com ele mesmo, através da leitura da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, porque a palavra de Deus é a palavra viva e eficaz. E essa palavra é o próprio Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo deixou muito bem claro, lá no Evangelho de João, capítulo 6:63. O Espírito é o que vivifica, ou o que dá vida. A carne para nada serve. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então, quer ter vida, quer nascer de novo, quer ter uma família transformada, quer ter uma igreja transformada, quer ter realmente uma igreja que tem um relacionamento pessoal com Cristo, uma igreja que vai crescer, que vai frutificar, então você deve colocar a sua igreja, você deve colocar um programa de leitura da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E aí na internet, vocês podem achar, tem na internet aqui, ó, você acha em PDF, que vocês podem colocar aí, ó, um programa de leitura bíblica durante um ano, entendeu? Vocês baixam esse gabarito, essa folha, e começando em janeiro, se for começar em janeiro, tá? Ou pegar é interessante que fosse para começar em janeiro, mas você pode procurar um que vai começar agora e você lê aí, né, os capítulos. Por exemplo, aqui tem a leitura de 4 capítulos. Todo dia você lendo 4 capítulos, você lê a Bíblia toda. No 1º de janeiro, Gênesis de 1 a 3 e Salmo 1. E assim vai. Então aqui está um gabarito, uma forma de como a pessoa pode ler a Bíblia toda durante um ano. Porque a Bíblia é a palavra de Deus e é Jesus Cristo se comunicando diretamente com a sua igreja e com o seu povo. Então o verdadeiro pastor tem que ter por objetivo levar as suas ovelhas, as ovelhas de Cristo, a ouvir a voz do verdadeiro pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse é o programa Palavra Viva. Seja muito bem-vindo ao programa Palavra Viva, um programa que tende a ser diário, mas às vezes não dá, porque às vezes eu estou no serviço e eu tenho que preparar a próxima leitura do outro dia. Então ontem eu não fiz vídeo, mas ontem eu estava preparando a leitura expositiva e nós paramos no capítulo 7 de Hebreus e hoje nós vamos dar continuidade aqui no capítulo 7 de Hebreus. Está invertida aí porque a câmera está invertida, tá? Então, essa é a Bíblia de estudo Scofield, uma ótima Bíblia de estudo, super recomendo a Bíblia de estudo Scofield, é uma ótima Bíblia, e ela nos ensina, porque ela tem no rodapé os estudos, ó, o significado do que quer dizer aqui, ó, esse trecho aqui tudo é notas, tomando nota e esclarecendo
a parte principal do texto, tá? Então eu estou fazendo esses meus estudos, né, baseado na Bíblia Scofield e trazendo para vocês a leitura da nota, que nem aqui no capítulo 7, né? O capítulo 7, quando a gente chegar no verso 8, a gente vai ter a nota aqui no 8:8. Quando a gente chegar no 8:8, a gente vai ter a primeira nota, o 8 no 8:8, e assim vai sucessivamente continuar as notas para a gente poder entender o significado daquilo que a gente tem. E hoje nós vamos dar início à leitura do capítulo 7, Melquisedeque, histórico, um tipo de Cristo. Comparar Gênesis 14, a gente vai ver lá a história do encontro de Moisés com Melquisedeque aqui no programa Palavra Viva. Então hoje, fique aí, porque hoje você vai entender, aqui no livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, o Melquisedeque. Por que que Cristo tem um sacerdócio superior ao tanto o sacerdócio de Arão e o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio de Arão e o sacerdócio de Cristo é superior aos dois juntos, ao mesmo tempo. Então Jesus tem um sacerdócio muito superior. Tá? Então hoje a gente vai entender aí a história de Melquisedeque e o chamado de Arão, tá? E entender um pouco aí a respeito desse chamado e algumas outras coisas que a gente vai entender. Então fica aí, compartilha o vídeo, dê joinha, dê like, se inscreva no canal, para que mais pessoas possam estar junto conosco acompanhando. Então, como eu faço todos os dias, você que estiver assistindo ao vivo, ou você que vai assistir depois no Facebook e no YouTube, aí embaixo tem uma janelinha para comentários, deixa o seu comentário, seu pedido de oração, que eu vou estar orando para você, por você também, por toda a sua família. Então, vamos para a nossa oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pelo Deus maravilhoso, pelo Deus bendito que o Senhor é. O Senhor tem nos dado chuva no sertão, muitas chuvas, e isso é bênção caindo do céu para o sertanejo, para todos aqueles que precisam plantar, colher, para que a gente tenha o alimento. O Senhor é que nos dá o alimento. O Senhor manda a chuva do céu, que rega toda a terra, sem distinção de pessoas, justos e injustos. O Senhor manda o sol, o Senhor manda a chuva, para que todos tenham o suficiente para comer e até sobrar. Senhor, obrigado por isso, obrigado pela chuva. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa meus pecados, que sou um pobre, miserável pecador. Perdoa o pecado de cada um que está assistindo, que o Senhor toque nesses corações através da tua palavra, para que eles tenham um arrependimento verdadeiro de estar vivendo uma vida de pobreza, uma vida sem amor, uma vida sem misericórdia, uma vida que não vale a pena ser vivida porque é vivida longe do Senhor. Liberta, Senhor, liberta as mentes e os corações que vão estar assistindo esse vídeo depois e que vão estar assistindo ao vivo. Senhor, abençoa essa palavra que vai ser trazida agora, aqui no livro, na carta aos Hebreus, capítulo 7, capítulo 8. Nos ajude, Senhor, que seu Santo Espírito me dê entendimento e sabedoria para explicar essas coisas, para que aqueles que têm a necessidade, fome e sede da tua palavra, tenham o entendimento completo daquilo que o Senhor deixou escrito na tua palavra, porque essas palavras são para nós, são para os nossos dias, são para a igreja do Deus vivo, a qual ele lavou e a purificou através da lavagem pela palavra, pelo sangue derramado na cruz. Ajuda, Senhor, que essa palavra entre na mentes e no corações. Ajuda, Senhor, trazendo libertação em todas as igrejas, Senhor, para que os pastores e líderes, Senhor, abram o coração e entendimento para a necessidade da leitura expositiva da sua palavra, expondo a Bíblia, leitura que venha trazer vida e transformação dentro da tua igreja, Pai. Porque o Senhor mesmo dissesse, no Evangelho de João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, toda a verdade para a vida do homem está na palavra de Deus.
Ó Senhor, faça com que essa palavra entre na mente e no coração, e que eles vejam a necessidade de terem vida, vida verdadeira e vida em abundância, uma vida santificada através da leitura da tua palavra, porque sem a leitura da tua palavra não há comunhão contigo, não tem como ter comunhão contigo, porque não tem como te conhecer e saber a teu respeito, ó Pai querido, Pai amado, e saber a respeito do seu Filho, porque o Senhor se revela hoje pela tua palavra e pelo seu Santo Espírito. E o seu Santo Espírito usa a palavra como espada de dois gumes, que é afiada. É uma espada afiada capaz de dividir juntas e medulas, separar corpo, separar alma e espírito. Então, Senhor, que essa palavra, Senhor, seja pregada em cima dos púlpitos, seja anunciada corretamente, Senhor. Tire, Senhor, todo impedimento que coloca na mente dos líderes, dos anciões, em todas as igrejas, todo tipo de igreja, Senhor. Tira da mente deles, Senhor, esse desejo de ficar falando somente por si, daquilo que ele acha, daquilo que ele interpreta, através de muitas vezes falsas exegéses, falsas hermenêuticas. Senhor, misturando a tua palavra, a tua verdade, que deveria ser expositiva, expondo a palavra de Deus. Eles misturam capítulos e versículos diferentes, eles fazem uma hermenêutica humana, humanista, baseada em conhecimento de Aristóteles, conhecimento de Platão, Sócrates, conhecimento de Cícero e tantos outros pensadores gregos, Senhor, que eram idólatras, amantes de si próprio. Freud, Senhor, uma psicologia freudiana, Senhor, que induz o homem a continuar na vida do pecado e do erro. Tira tudo isso de dentro da sua igreja. Também, Senhor, essas falsas doutrinas, esses falsos ensinamentos que vêm de países de primeiro mundo, que é lá fora, país europeu, países América do Norte. Senhor, palestra de autoajuda, Senhor, misturando a tua verdade com um prato de comida, fazendo da tua palavra um prato de comida azeda, misturado com todo tipo de lixo que não serve para nada, que não serve para edificar e transformar a vida do homem, quando o que realmente transforma a vida do homem é a leitura expositiva da tua palavra de Gênesis Apocalipse, criando no homem uma consciência de que só o Senhor é Deus e não há outro Deus além do Senhor, porque o Senhor se revela pela tua palavra. E o Santo Espírito que já habita em cada cristão pega essa palavra e nos ensina a ter discernimento sobre todas as coisas na terra, para não ficarmos confundidos, e nos mostra as obras, aquilo que o Senhor deseja que nós vivamos e praticamos aqui na terra. Somente isso pode ser feito através da tua palavra, Pai amado, Pai querido. Faça, Senhor, com que isso esteja na mente e no coração dos pastores, anciões, líderes e mestres por todos esse Brasil, presbíteros, padres, papa, todo, Senhor, nesse país, ó Senhor, que diz ter como base a tua palavra como fonte verdadeira de toda a revelação de ti, ó Pai amado. Tira, Senhor, toda essa cultura hermenêutica, de uma cultura de hermenêutica errada, entendimento errado, exegese errado, Senhor, meu Deus, meu Pai. E coloque a cultura, Senhor, da leitura, da exposição da sua palavra, como foi na época dos puritanos, na época dos fundadores da Igreja Reformada, na época, Senhor, dos congregacionais, dos anabatistas, dos presbiterianos, de todas as igrejas, Senhor, que lutou pela reforma, que deu até o seu sangue uma guerra e uma batalha, Pai amado, Pai querido. Faça, Senhor, do que aquele estilo de vida, Senhor, puritano, de viver pela tua palavra, ter fome e sede da tua palavra, Pai amado, para que o homem tenha pleno conhecimento do Senhor. Um verdadeiro avivamento que só será possível, um avivamento pela palavra do avivamento, que é a leitura expositiva da tua palavra, ó Deus. Faça com que isso se torne uma realidade dentro da tua igreja, no meio do teu povo, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Faça isso, Senhor, em todas as igrejas, começando por Calumbi, Senhor, começando pelo Pernambuco, pelo Brasil e por todo esse nosso reino aqui da terra, ó Pai amado. Espalha, Senhor, esse conhecimento, essa sabedoria, esse entendimento, ó Deus. Coloque desejo, Senhor,
de que os irmãos queiram buscar o Senhor através da leitura da palavra, seja na igreja, seja em casa, que eles peguem a Bíblia e comecem a ler a Bíblia por conta própria, ó Deus, tendo sede, sede verdadeira do Senhor, sede de te buscar e te invocar, Pai amado. Ó Deus, faça isso na tua igreja, Senhor. Perdoa, Senhor, esses pastores e esses líderes, Senhor, que não enxergam essa verdade. Purifique e limpa a sua igreja de todos esses escândalos, de todas essas mazelas, Senhor, que tem acontecido dentro das nossas igrejas aqui na terra, Pai. Limpa, Senhor, a tua igreja, Senhor, e coloca um desejo profundo no coração de todos os crentes. Leia a tua Bíblia, leia a tua palavra e ter um relacionamento pessoal contigo através da leitura da palavra de Gênesis, Apocalipse, ó Deus, tendo pleno conhecimento da tua graça. Todo dia, o pai de família, a mãe, os filhos sentando e lendo a palavra de Deus. Ó Senhor, faça isso, ó Pai, para que haja um verdadeiro avivamento nesse nosso país e nas nossas igrejas, Senhor Deus. Faça isso, ó Pai, que a tua igreja aprenda, Senhor, a ter que buscar o Senhor em comunhão pela leitura, perdão, pela leitura da tua palavra diariamente. Faça isso, ó Deus, nas casas, nos lares. Ajuda, Senhor, este povo. Ajuda essa nação a se levantar, Senhor. Ajuda a tua igreja a se levantar, ó Pai. Liberta a tua igreja, Senhor, do cativeiro ao qual ela está presa, uma corrente na mente, no coração, prendendo em filosofias vãs, em pensamentos vãs, em ideologias vãs, Senhor, em exegese vã, em palestra de autoajuda e todo lixo filosófico vindo, Senhor, de pessoas, Senhor, de muitos tempos antigos, ó Pai, que até hoje ainda, Senhor, domina mentes e corações, através de filosofias vãs, através, Senhor, de palestras de autoajuda, pensamentos e livros de autoajuda. Reaviva a tua igreja, Senhor, através da leitura da tua palavra, Pai amado, Pai querido. Que essa palavra vá, Senhor, nos leitos, nos hospitais, pessoas que estão desenganadas pelos médicos, que precisa, Senhor, ouvir a tua palavra, Senhor, que precisa de uma palavra viva para dar esperança, Senhor, para fazer com que elas suportem a passar por esses momentos difíceis, Senhor, numa UTI, no leito aonde não há esperança mais de vida. Pessoas, Senhor, que estão pensando em não viver mais nesse mundo, Senhor, querendo retirar a sua própria vida daqui, Pai amado. Entra, Senhor, nessas mentes, nesses corações. Usa a tua igreja. Use o teu servo, Senhor Pai, nessas pessoas. Pessoas presas, Senhor, no passado. Pessoas presas em paixões. Pessoas presas em pessoas. Ó Deus, tira toda essa idolatria do coração do homem dentro da tua própria igreja e conduz a pastos verdejantes a tua igreja, Senhor, meu Deus, meu Pai. Que a igreja possa ser viva e frutificar e dar fruto, começando por Calumbi, Serra Talhada, Pernambuco, Brasil, nosso por esse nosso reino aqui na terra, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que venha o teu reino aqui na terra. Que o Senhor venha, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Venha, Senhor. Venha instalar o seu reino, venha trazer reino de justiça, reino de paz, reino de bondade, fidelidade e equidade, Senhor. Derrama, ó Pai, das suas maravilhas, Senhor, nessa terra. Limpa essa terra, Senhor. Venha, ó Pai, e cumpra a sua vontade, ó Deus, aqui na terra, por meio de Jesus Cristo, trazendo, Senhor, a transformação e a libertação desse mundo de trevas para a sua maravilhosa luz no reino do teu Filho. Que o teu reino venha, ó Pai, a nós e opere, Senhor, neste mundo, Senhor, para que tenhamos, Senhor, um reino de paz, um reino de prosperidade, um reino de longevidade, um reino de maravilhas, ó Pai, porque o Senhor é digno de todo louvor, toda honra, toda glória, e tudo, Senhor, está debaixo do teu domínio. Que o seu reino venha a nós, ó Senhor, que Israel e Jerusalém seja restaurado, Senhor, sejam cabeça e não cauda, que eles realmente, Senhor, tenham paciência de esperar o seu momento, Senhor. Ó Senhor, traga, Senhor, o tempo, Senhor, determinado, que a tua palavra diz que virá o tempo. Virá o tempo onde o Senhor julgará, derramará da sua ira sobre todos os povos, línguas e nações que te rejeitam como o Senhor. Então venha, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus, venha derramar do teu poder, venha limpar essa terra, venha purificar a tua igreja, Senhor, através, Senhor, dos últimos 7 anos que faltam da profecia de Daniel, ó Pai amado, Pai querido.
Derrama, Senhor, esse tempo, os últimos 7 anos na terra, para que o teu reino seja revelado a todos nós, para que o teu reino cresça nessa terra e se expanda, Senhor, por 1000 anos, e que assim a terra e o céu e todos os homens experimentem o verdadeiro reino, o verdadeiro governo baseado em reino de justiça e paz e equidade, e amor e graça, o qual o homem nunca viu e nem a natureza viu. Faça isso, ó Pai, derrama do teu poder, derrama da tua vontade, Senhor, e traga o tempo, Senhor, o tempo do fogo, o tempo da purificação dessa terra, o tempo da retirada do mal, Senhor, e a condenação de todos os reinos, de todos esses homens que praticam o mal e a maldade, e através do dinheiro, da ganância, são levados à adoração ao inimigo, ó Pai. Limpa, Senhor, o teu povo, purifica a tua igreja, Senhor, através da lavagem da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Senhor, peço que o Senhor abençoe todo aquele que vai assistir, todo aquele que vai acompanhar essa transmissão, ou que vai assistir depois. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, Senhor, que vai assistir depois, abrindo o entendimento, dando, Senhor, entendimento de sabedoria, de compreensão, para que ele possa compreender a tua vontade, que o Senhor deixou aqui na carta aos Hebreus, capítulo 7 e capítulo 8. Em nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, nós já vamos para a palavra aqui, né? Aquele que entrou por agora, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o programa Palavra Viva. Seu irmão seu irmão Alex César está aqui a falar com vocês e é é um prazer, uma alegria imensa ter vocês comigo aqui todo dia de manhã, né? Que eu tenho condições, eu trago esse estudo e essa palavra aqui no programa Palavra Viva, programa para trazer o gosto e o prazer da leitura da palavra do nosso Deus. Então, muito bem. Aqui no programa Palavra Viva, hoje nós vamos ler o livro de A Carta aos Hebreus, Melquisedeque, histórico, um tipo de Cristo. Comparar Gênesis 14. Então, nós vamos primeiro ver a história de Melquisedeque, tá? Enquanto Abraão peregrinava na terra de Canaã, a terra que foi prometida aos seus antepassados pelo seu pai, pelo seu antepassado Noé, que abençoou Sem e Jafé e colocou Cã debaixo, Canaã, o neto, né? Canaã, no caso, o neto, não Cã, amaldiçoou Canaã, que os descendentes de Canaã, não Cã diretamente, os descendentes de Canaã, que é filho de Cã, seriam servos dos servos de Sem e Jafé. Então, Canaã se estabelece ali na terra de Canaã, antiga Palestina, né, que não é Palestina, porque Palestina, né, é o nome sarcástico que Adriano, imperador Adriano, depois que ele se torna imperador de Roma, ele expulsa todos os judeus ali de Israel e muda o nome para Palestina, que é um nome sarcástico, né, como se fosse para o judeu você falar para o judeu israelita hoje, chamar a terra de Israel de Palestina, é a mesma coisa de xingar ele, é a mesma coisa de xingar a mãe dele que trabalha lá naquela casa lá, né? É a mesma coisa de chamar ele filho de uma mãe boa, né? Que trabalha lá aquele lugarzinho para ganhar a vida fácil. Que não é fácil, na verdade, né? Uma situação dessa é terrível. Deus tenha misericórdia e tire essas mulheres que vivem esse tipo de vida. Então, Palestina
É um jargão sarcástico. Então, como esses povos eles se desviaram do Deus verdadeiro, adorando outros deuses, invocando outros deuses, ainda não todo o território de Canaã, que foi o filho de Cã, que colonizou aquela parte daquela terra ali de Israel, antes se chamava Canaã, porque os descendentes de Canaã se estabeleceram ali, né? Ali no junto ao Rio Jordão, e já tinha algumas cidades que Deus já destruiu, que vai destruir ainda, né, depois dessa história, que é Sodoma e Gomorra, que são cidades terríveis. A ira de Deus já tinha, o copo da ira de Deus já tinha se enchido sobre as cidades de Canaã, a cidade de Canaã, só que a cidade era Sodoma e Gomorra, Zeboim e Adimá. 4 cidades que é citada ali quando Deus mais para frente vai destruir essas 4 cidades e os seus arredores por causa do pecado que eles estavam vivendo. Então, antes da destruição de Sodoma e Gomorra, os reis lá de Elão é lá no Iraque, hoje é Iraque, os reis de Elão, de Babilônia, e mais outros reinos vieram e levaram Ló e Sodoma e Gomorra levaram como escravos cativos. Aqui, ó. Então os reis de Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Bela, tem Bela também chamada Zoar, se prepararam para a batalha no Vale do Mar Morto. Lutaram contra Kedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei da Babilônia, Babilônia já existia, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. Aconteceu que no Vale do Mar Morto era cheio de poços de betume. Quando o exército dos reis de Sodoma e Gomorra fugiu, alguns dos soldados caíram nos poços de betume, enquanto o restante escapou para as montanhas. Os invasores vitoriosos saquearam Sodoma e Gomorra e partiram para casa, levando consigo todos os espólios de guerra, todos os bens, né, dos vencidos, e os mantimentos. Também capturaram Ló, o sobrinho de Abraão, que morava em Sodoma, e tudo que ele possuía. Um dos homens de Ló, porém, conseguiu escapar e contou tudo a Abraão, o hebreu. Está vendo hebreu aqui, ó? A palavra hebreu. A palavra hebreu quer dizer aquele que vem lá do outro lado do rio Eufrates, tá? Hebreu. Que o antecessor dele se chama Eber, que morava junto ao bosque dos cavalos que pertence a Manre. Manre era uma pessoa. O amorreu. Manre e seus parentes, Escol e Aner, eram aliados de Abraão. Quando Abraão soube que seu sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou os 318 homens treinados que tinha nascido em sua casa, perseguiu o exército de Kedorlaomer até alcançá-lo em Dan. Dan aqui não existia, tá, pessoal? Tá? Eu não vou poder parar aqui para explicar o porquê que o escritor, porque o escriba ou fariseu, eu não sei se foi fariseu, se foi escriba, alguém que reescreveu, fez uma cópia da Bíblia. Quem fez a cópia da Bíblia já foi depois de Israel ter tomado Canaã como povo e nação, e Dan, que ficou por alguns dias sem receber uma herança, e recebeu uma herança muito pequena ali em Judá, ele subiu lá para cima perto da Síria e tomou posse de terras lá e lá se estabeleceu. Então por isso que é Dan, lá em cima, tá?
já quase entrando dentro da Síria, passando de Damasco para cima. Tá lá em cima. Lá no norte de Israel. Onde dividiu os homens em grupos e atacou durante a noite. O exército de Kedorlaomer fugiu, mas Abraão o perseguiu até Obá, ao norte de Damasco. Tá vendo? Ao norte de Damasco. Abraão recuperou todos os bens saqueados e trouxe de volta Ló, seu sobrinho, com todos os seus bens, as mulheres e os outros prisioneiros. Aqui agora vai dar início à história de Melquisedeque. Depois que Abraão regressou vitorioso do conflito com Kedorlaomer e todos os seus aliados, o rei de Sodoma saiu ao seu encontro no vale de Savé, conhecido como Vale do Rei. Melquisedeque, que é a primeira vez que aparece o nome Melquisedeque. A palavra Melquisedeque quer dizer rei de Salém. Melquisedeque, tá, pessoal, não é nome próprio, tá? É uma qualificação. Assim como o faraó. Faraó, todo rei no Egito era faraó. Tá? Então, é um adjetivo, né? É um nome superlativo colocado para sempre querer dizer que aquele tipo de reino era um reino de rei perpétuo. Porque mesmo que entrasse pessoas para reinar com nome diferente, ele sempre era chamado de faraó, de Melquisedeque. Tem outros nomes também. Abimeleque. Tá entendendo? Então, haviam reis que nesses reinos de Canaã, cidades-estados, que cada cidade tinha um rei e cada rei colocava um nome para o qualificar e ali manter a sua perpetuidade da sua família. Então, Melquisedeque é uma linhagem de reis que estava lá em Salém, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Então, aqui é falado que esse Melquisedeque, ele é rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Alguns colocam como rei de Salém, ou rei de Salim, que era uma cidade um pouco próxima ali perto do Rio Jordão, ali entre Jerusalém e nos arredores por ali. Alguns consideram como não sendo Jerusalém, outros dizem que é Jerusalém, né? Mas ficou como sempre o local sendo realmente Jerusalém, rei de Salém. Então aquela região ali era tudo a região de Salém. E esse Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Trouxe pão e vinho. Olha que interessante, né? Pão e vinho. Qual o símbolo para nós cristãos hoje? Qual o símbolo do pão e do vinho, né? Olha só a fé desse homem e a quem de fato ele servia. Trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que derrotou seus inimigos por você. Tá vendo? Reconhecendo a vitória. Então Abraão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os bens que havia recuperado. Tá? Isso aqui ele deu 1/10 de todos os bens que ele havia recuperado. Tá? Ele não deu dízimo da casa dele do que ele tinha. Abraão nunca dizimou ao Senhor, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó. Eles nunca dizimaram a Deus de fato e de verdade. Tá? Eles falaram e apontaram para o que ia vir no futuro. Tá? Que ia ser os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, que ia ter que dizimar aos sacerdotes, aos levitas, lá no livro de Êxodo e Levítico a gente entende isso aí, o porquê do nascimento do dízimo. Aqui é apenas o broto, o tipo de dízimo que já existia, tá? Naquele tempo já existia, tá? Sacerdotes, era estipulado pelas autoridades de uma cidade uma certa quantia que tinha que oferecer no templo para
um Deus, o Deus deles que eles tinham lá em Canaã, e uma 10ª parte dos bens era levado nesses templos para a manutenção do templo e para aqueles que ministravam no sacerdócio, que não tinha tempo de trabalhar, ficavam ali prestando culto a esses deuses, recebia isso, esses mantimentos para comer, para servir de comida e de alimento a eles. Tá? Então, já existia a cultura de dar uma 10ª parte, a dízima, né, que é a 10ª parte, há algum tempo, já naquela época já existia. Então, quando Abraão reconhece o Melquisedeque como sendo sacerdote do Deus vivo, representante do Deus verdadeiro, criador dos céus e da terra, ele pega todo o espólio, tudo que ele recuperou lá da sua guerra contra Quedorlaomer, e dá a Melquisedeque aí uma 10ª parte de tudo que ele tinha recuperado, né, ao sacerdote do Deus Altíssimo que estava ali vivendo na terra de Canaã, tá? O qual Canaã, aquela terra estava se tornando perversa. Depois Melquisedeque, a gente não sabe o que aconteceu com ele, porque Jerusalém vai aparecer de novo nas divisões das tribos de Israel, só que ela aparece como cidade de Jebus, Jebuseus, a cidade de Jebus, e Davi, depois, Davi vai reinar 7 anos em Berseba, acho que é em Berseba mesmo que ele vai reinar 7 anos, e depois ele vai tomar Jerusalém, que ainda não havia sido tomado. Os jebuseus até então morava lá, e os israelitas não conseguiam tomar a cidade, porque era uma cidade muito bem murada, muito bem estruturada e muito bem preparada, e não era fácil de tomar essa cidade. Então, Davi vai tomar essa cidade e vai fazer capital de Israel, Jerusalém. E Deus vai escolher Jerusalém como cidade, como símbolo, uma sombra da cidade eterna, a morada eterna para todos os servos do Senhor, todos os filhos do Senhor vai ser. E deu Jerusalém a Jesus Cristo. Jerusalém pertence a Jesus, porque Jerusalém, que é Salém, ela foi contada como cidades de refúgio e cidades morada dada aos levitas para morarem, porque os levitas não receberam herança por causa do pecado que o seu filho, o filho de Jacó, ter invadido Siquém e ter matado o marido de Diná, que era príncipe em Siquém, e o pai de Siquém, ter matado todos os homens, não todos, né, mas a maioria dos homens, numa traição que obrigou todos os homens a serem circuncidados para poderem tomar Diná, irmã dos 12 patriarcas, como esposa, né? Então, Dan, mais seu irmão, entraram na cidade, saquearam a cidade e mataram a todos. Então, Jacó dissolveu, diluiu Levi, né, como se dissolve o sal na água, ele dissolveu os levitas dentro de Israel e mandou dar cidades. Cada tribo era obrigada a dar uma ou mais cidades, conforme o tamanho da tribo. Quanto maior fosse a tribo, a divisão da terra, mais cidades eles tinham que conceder aos levitas. E Jebus era uma dessas dada aos levitas. Como os levitas foram consagrados ao Senhor por meio de Moisés para serem ministros e sacerdotes na casa de Deus, os sacerdotes, os levitas, era propriedade exclusiva de Deus. Então, tudo que era dos sacerdotes era de Deus. Então, Deus era dono. E dono da cidade de Jerusalém. Ela é até hoje cidade de Deus. Tá? Ela não é cidade de Jerusalém. Ela não é cidade daqueles israelitas que estão lá dizendo que são dono. Não é dos palestinos que estão ali em volta. Não é, né, daqueles outros grupos que querem tomar a terra para si. Não é. Aquelas terras não são deles. Aquelas terras é de Jesus e ele vai vir no final da tribulação tomar conta, tomar posse daquilo que é seu. E ai de quem estiver lá tomando, dizendo que é dele. Tá? Então, a história de Jerusalém é essa, para que vocês entendam. Jerusalém ou Salém. Tá? Então,
esse Melquisedeque era rei e sacerdote nessa cidade. Primeira vez que nós vemos aqui na Bíblia, onde um rei e é sacerdote ao mesmo tempo. Porque ele está prefigurando Cristo. A gente vai entender isso. O rei de Sodoma disse a Abraão, vamos continuar aqui na leitura, verso 21. Devolva-me apenas as pessoas que foram capturadas. Fique com os bens que você recuperou. Abraão respondeu ao rei de Sodoma: Juro solenemente diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que não ficarei com coisa alguma do que é seu, nem sequer um fio ou uma correia de sandália. Do contrário, o rei poderia dizer: fui eu que enriqueci Abraão. Aceito apenas aquilo que meus jovens guerreiros comeram e peço que dê uma parte justa dos bens a Ané, Escol e Manre, meus aliados. Tá, então, essa é a história de Melquisedeque. E aqui no capítulo 7 de Hebreus, agora nós vamos no capítulo 7 de Hebreus, aqui no nosso programa Palavra Viva. Esse é o programa Palavra Viva, onde traz uma palavra de entendimento e sabedoria, através da exposição da palavra de Deus. Então, conhecendo a história de Melquisedeque, agora nós vamos entender o porquê Melquisedeque existiu naquele tempo, o que ele prefigurava. Então, para isso, nós vamos para a leitura da palavra de Deus, começando no capítulo 1 de Hebreus, capítulo 7, tá? Porque o grandão aqui, ó, esse número grandão é o capítulo, e o pequenininho aqui, ó, é o versículo. Então, você que não sabe, passa a saber, tá? Que esse capítulo aí, ó, o grandão é o capítulo da Bíblia. E o versículo é o número pequenininho. Então, quando eu falar 7, quando alguém falar, veja lá, em Hebreus 7, versículo 1. Então, é esse versículo aqui, ó. Tá vendo? Ele vai até o 2, ó. Aí vem o 2 pequenininho aqui, ó. Tá vendo? Então, se alguém falar, leia lá, Hebreus capítulo 7, verso 2. Então, é o capítulo 7 e o verso 2. Ah, então leia Hebreus 7, 3. Aí você vai caçar o 3, ó. Hebreus 7, 3. Tá vendo? Então, é assim que a gente identifica na Bíblia o local dos versículos onde está falando algum assunto que a gente quer. Então, vamos para a leitura. Melquisedeque, histórico, um tipo de Cristo. Esse Melquisedeque é porque ele já vem falando de Melquisedeque aqui em cima, tá? Ele falou aqui, ó. Ele já falou de Melquisedeque aqui em cima. Esse Melquisedeque era rei de Salém e também sacerdote do Deus vivo, do Deus Altíssimo, que a gente já viu lá. É o Elion, que era chamado o Deus, né? Adonai. Adonai ou Elohim, né? Elohim, Deus, né? Deus no plural, Elohim. Elohim, Elion. Quando Abraão regressava para casa, depois de derrotar os reis, Melquisedeque foi a seu encontro e o abençoou. Então Abraão separou a 10ª parte de tudo que entregou a Melquisedeque, cujo nome significa Rei da Justiça. Tá vendo? Enquanto o rei de Salém quer dizer Rei de Paz. Então, o nome dado, o significado do nome Melquisedeque era Rei de Justiça. Assim como o faraó também tem um nome, tem o seu significado. Ben-Hadad, que geralmente eram os reis os reis que era do outro lado do rio, que era de Damasco, Ben-Hadad, né? Os reis de Damasco, ou eu não sei se é Ben-Hadad rei de Damasco, Haddad e Ben-Hadad, rei da Síria, também tinha um nome que era colocado a figura, né? Criava-se uma figura de nome dos reis. Enquanto o rei de Salém quer dizer rei de paz. Então, Melquisedeque é rei da justiça
e enquanto rei de Salém, quer dizer rei de paz. Não há registro de seu pai, nem de sua mãe, que não há contágio de genealogia. Você não acha a genealogia dele em canto nenhum. Nem de nenhum dos seus antepassados, nem do começo, nem do fim de sua vida. Semelhantemente, com a mesma semelhança, ou parecido, semelhantemente, ou parecido, ou igual ao Filho de Deus. Então, igual ao Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. Ele permanece sacerdote para sempre. Então, Jesus também permanece sacerdote para sempre. Porque não tem começo, nem meio, nem fim. Considere, portanto, a importância de Melquisedeque. Então, considere a importância de Melquisedeque. Ele era tão importante. Até mesmo Abraão, o patriarca, a reconheceu. Quer dizer, até mesmo Abraão a reconheceu. A reconheceu o quê? Reconheceu a importância. Não, ele reconheceu a importância. Não. Até mesmo Abraão reconheceu a importância desse rei. Até mesmo Abraão, o patriarca, a reconheceu a importância ao entregar ele 1/10 do que havia conquistado na batalha. Tá vendo? O que havia conquistado na batalha. Ele entregou 1/10, um dízimo. Isso aqui não é doutrina para dízimo, tá, pessoal? Isso aqui não pode ser tomado como doutrina para dízimo, para colocar dízimo dentro da igreja, tá? Porque não existe mais dízimo dentro da igreja, tá bom? Tem outra coisa, mas não é dízimo, tá? A lei de Deus exigia que os sacerdotes, os descendentes de Levi, recebessem o dízimo de seus irmãos israelitas, que nem eu já contei. Eles ficaram morando de cidades em cidades dentro de todas as 12 tribos. E essas cidades eram cidades de Deus, e dentro de cada cidade do levita tinha a casa de Deus, que era a casa de Deus. Eu acho que você nunca ouviu, né, falar disso, pois eu vou dizer para você. Tá? Casa de Deus não se chamava casa de Deus somente o tabernáculo, que ficou por um tempo ali, né, antes de construir o templo em Jerusalém, né, em Gibeá, não era só ali, tá? Mas toda casa, toda cidade levita era a casa de Deus, era a cidade de Deus. A cidade dos levitas era a cidade de Deus. Era local de refúgio. Tinha até leis específicas para que alguém que matasse um outro israelita, irmão, sem ser por um crime doloso, onde não houve intenção de matar, ele poderia correr para uma cidade levita e até que houvesse um julgamento justo, ele não poderia ser morto pelo vingador. Tá? Depois de passasse por um processo judicial e houvesse um julgamento com o juiz julgando a causa imparcial, né? Os nossos juízes de hoje precisavam ler a Bíblia para poder aprender o que é ser imparcial de verdade, né? Isso era o Estado democrático de direito com a verdadeira democracia que Deus estabeleceu pós-dilúvio, o qual nunca existiu. Pela primeira vez existiu. 2 estados realmente com uma democracia plena, que foi a fundação da nação de Israel, através dessas leis, através da lei de Deus, e quando os irmãos batistas, anabatistas e congregacionais e outros, fugindo da perseguição religiosa, até de reformados, né? Até de cristãos reformados que se ajuntou com a monarquia para perseguir os anabatistas, fugiram, né, nos seus barcos de família, né, Mayflame, fugiram para os Estados Unidos e fundaram, né, a Nova Inglaterra, né, ou novos estados, um novo país na América do Norte, lá em cima onde houve uma verdadeira democracia.
liberdade absoluta, sem perseguição religiosa e sem perseguição do governo. Por isso que eles querem destruir os Estados Unidos. Né? E estão fazendo isso de dentro para fora, enganando o próprio povo, a própria nação, com esse socialismo e com esse wokeismo, essa liberdade, né, que vai levar eles à sua própria destruição se eles não acordarem a tempo. Então, Moisés determinou essas cidades-estado, e dentro dessas cidades dos levitas havia uma casa, havia um armazém do Senhor, havia um armazém. A cada 3 anos, os toda a nação de Israel tinha que levar mantimento nessa casa. Eu vou ver se eu acho aqui eu vou ver se eu acho aqui o versículo para vocês verem com seus próprios olhos que eu não estou mentindo. E onde diz na Bíblia que nas cidades de Israel tinha a casa do dízimo para órfão e viúvas. Vamos ver se aqui está dizendo Deuteronômio. Aqui, ó. Deuteronômio 14, 28. A gente ainda não leu o livro de Deuteronômio, mas nós vamos ler, tá? Deuteronômio 14. Deuteronômio 14. Vamos ver aqui. Falta alguns livros para a gente chegar. Falta ler o livro de Números e depois será de Deuteronômio. Deuteronômio 14. A entrega do dízimo, ó, começa no 22. Separem o dízimo de suas colheitas. Deixa eu ver aqui. Ah, tá aí, né? Separem o dízimo. Aqui é 10ª parte. Aqui é doutrina de dízimo. Aqui é doutrina, estabelecimento e a lei do dízimo, que não é para a igreja, porque depende da terra. Somente o dízimo da terra de Israel, que é terra santa, terra separada, terra de Deus, terra do Senhor, é que ele recebia o dízimo, porque é terra dele, ele está tomando posse do que é dele. Ele está pegando o que é dele e está distribuindo para aqueles que trabalham para ele na terra dele. Tá? Porque Deus deixou bem claro, a gente já viu isso lá nos vídeos anteriores, é só assistir a minha série de vídeos no livro de Levítico e do Êxodo, que vocês vão ver que a terra é do Senhor, a terra não é dos israelitas, ela nunca foi de Israel. Eles são arrendatários trabalhando na terra para o Senhor. Como a tribo de Levi foi chamada para exercer o sacerdócio, para ministrar o culto e a purificação da nação de Israel diante de Deus, para Deus não vir destruir eles na terra deles quando eles pecarem, porque a terra do Senhor e a terra tem que ser terra santa, terra que não pode ter derramamento de sangue. E se o derramamento do sangue de um justo derramasse na terra, tinha que tomar vingança para que a justiça fosse estabelecida, para que Deus não visse o sangue na terra e viesse destruir Israel, porque a terra estava contaminada com o sangue justo que clama por justiça. E eles tinham um pacto de ser uma nação justa. Só que eles nunca conseguiram ser uma nação completamente justa. Sempre pecaram, desde lá do bezerro de ouro, né, que é Êxodo 31, eles vêm em rebeldia contra o Senhor. Como nação, tá? Então, ó, separem um dízimo das suas colheitas, de 1/10 toda a sua safra anual.
Ó, levem o dízimo ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para estabelecer seu nome e como o dízimo ali, na presença do Senhor. Isso se aplica aos dízimos de cereais, de vinho novo, do azeite e dos machos, das primeiras crias do gado e dos rebanhos. Com isso, aprenderão a sempre temer o Senhor, seu Deus. Se o Senhor, seu Deus, os abençoar com uma boa colheita, mas o lugar de ele escolher, o lugar que ele escolher para ir lá comer uma 10ª parte, para a habitação do seu nome, ser distante demais para vocês, leve um dízimo, vendam a 10ª parte das suas colheitas e rebanhos e coloquem o dinheiro numa bolsa e levem-no até o lugar que o Senhor, seu Deus, escolheu. Quando chegarem, usem o dinheiro para comprar todo tipo de alimento que desejarem, bois, ovelhas, vinho ou qualquer outra bebida fermentada. Então, na presença do Senhor, seu Deus, comam e alegre-se com toda a família. E não se esqueçam de cuidar dos levitas e de suas cidades, tá vendo? E de cuidar dos levitas e de suas cidades, pois eles não receberam porção alguma de terra como herança entre vocês. Ao final de cada 3 anos, ao estabelecimento da lei sobre o dízimo, tá? Se as igrejas fossem seguir corretamente a doutrina do dízimo como era na nação de Israel, eu acho que eles não iam querer, não. Ao final de cada 3 anos, leve o dízimo da colheita daquele ano à cidade mais próxima e armazene-o ali. Tá vendo? A cada 3 anos, isso aqui é doutrina de dízimo. E armazena ali. O dízimo não é comida. E nem o dízimo não é dinheiro. Tá vendo que não é dinheiro? Ó, o dízimo não é dinheiro. O dízimo não pode ser dinheiro. Aqui em cima já diz, ó. Ó. Se o Senhor teu Deus os abençoar com uma boa colheita, mas o lugar que ele escolher para a habitação do seu nome for distante demais para vocês levarem o dízimo, venda, tá vendo? O dízimo pode ser vendido. O dízimo pode ser vendido por dinheiro, pode ser trocado por dinheiro. Venda a 10ª parte de suas colheitas e rebanhos, coloque o dinheiro numa bolsa e leve-no ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolheu. Quando você chega lá, por que vocês acham que Jesus fez uma arioca, ou fez um chicote, e entrou no templo, derrubou as bancas dos cambistas que trocavam dinheiro, expulsou os vendedores de pomba, soltou as pombas, tocou o gado que estava lá dentro, porque tinha gado, porque essa era a cultura. Você não podia dizimar o Senhor dinheiro. Dízimo não é dinheiro, nunca foi dinheiro dízimo. Igreja que está cobrando dízimo está debaixo da lei. Está debaixo da lei, está debaixo de maldição, porque não consegue cumprir. Porque essa é a doutrina correta do dízimo. Que é lei. E a lei passou, porque ela se tornou antiquada. Não tem mais como prosseguir, por quê? Porque tudo isso apontava para Cristo. O dízimo, a alimentação, comendo na presença do Senhor, aponta para Cristo, que deu o seu corpo como alimento. Isso está lá em João 6. Leia o capítulo de João 6, que vocês vão entender o porquê comer. O porquê que o dízimo não era dinheiro e não podia ser. Porque a 10ª parte representava aquilo que Deus ia fazer pelo povo, dando a verdadeira comida e dando a verdadeira bebida para o seu povo, para a libertação, que é o descanso, o alimento do descanso, que não é alimento feito, né, para nós, ou para o povo de Israel que devia reconhecer Jesus, não é o alimento feito com esses dízimos, que era a sombra daquilo que é perfeito, que a gente deve se alimentar e comer, da vida eterna. O pão verdadeiro não é o pão do dízimo feito, assado no forno, no fermento, não é a bebida fermentada, não é o vinho, não é o melhor do carneiro, do boi, que era morto, assado e comido, ou cozido, e bebia e se fazia uma festa na presença do Senhor. Ou levava
num armazém para o Senhor, para que o Senhor repartisse os bens do Senhor, Deus repartindo os seus bens com órfãos e viúvos e necessitados, porque naquela época não tinha Bolsa Família. A Bolsa Família era isso aqui, a cesta básica, porque a lei era que geria e tomava e regulava, a lei era a regulamentação da lei para a boa convivência do povo de Deus naquele tempo, assim como a nossa Constituição, que obriga nossos governantes a ajudar os pobres necessitados, ajudando com o financiamento de casa, aí tem Minha Casa Minha Família, né? Minha casa, minha dívida, né? Tem o Bolsa Família, né? Que ajuda as pessoas mais pobres. Então, todas essas figuras, o Estado brasileiro já contempla. Não tem necessidade da igreja fazer isso. Não tem necessidade da igreja dar o dízimo para isso. Porque o Estado já faz. Para a viúva. O que a viúva recebe? A aposentadoria. O que o órfão recebe? A ajuda do governo do Estado. Né? O que o aposentado, até a aposentadoria, algo que nem existia, eram os filhos que tinham que cuidar dos mais velhos, naquele tempo, honrar pai e mãe, e a propriedade era do pai e da mãe, e tudo que se lucrava naquela propriedade pertencia ao pai e à mãe até morrer. Depois era dividida a propriedade entre os filhos. Então, hoje a viúva e o viúvo, ou a pessoa necessitada, a pessoa que tem problema de saúde, recebe um salário mínimo para comer e se alimentar. Então, o Estado já faz isso. Então, não tem necessidade da igreja pagar dízimo. Por que a igreja vai pagar dízimo? Vai dar alimentação? Se os nossos impostos já faz com que o nosso próprio governo cumpra essa parte aí, vamos dizer assim, já cumpra a lei no lugar, né? Então, só que o dízimo tinha que ser vendido e quando chegassem lá, era para pegar o dinheiro e comprar. Então, quando Jesus, lá no Evangelho de João, toca tudo aqueles bichos e animais de dentro do templo, é porque aqueles animais não eram para estar ali. Era para estar sendo vendido para lá de fora e não dentro do templo. Então, alguém estava lucrando, colocando exclusividade da venda daqueles animais para se comer o dízimo na presença do Senhor. Alguém aí, junto com o Caifás e o sumo sacerdote, estava lucrando com aquele comércio. E Jesus disse que ali era lugar de ladrão, bandidos e salteadores. E corruptos. Então, ele expulsou todo mundo lá de dentro. Limpou, purificou a casa do Senhor, vamos dizer assim. Né? Então, por quê? Porque o dízimo não era dinheiro. Oferta, sim, a oferta. Se você quisesse dar uma oferta ao Senhor, tinha um gafilaço, né? Esqueci o nome agora. Tinha lá um local que você podia colocar ali as moedas de prata ou de ouro, né? Ou de bronze, ou de cobre, né? Qualquer dinheiro ali que era colocado para manutenção, para pagar trabalhadores que faziam a manutenção no templo, né? Quando chegarem, use o dinheiro para comprar o tipo de alimento que desejarem, bois, ovelhas, vinho ou qualquer outra bebida fermentada. Então, na presença do Senhor, seu Deus, comam e alegrem-se com toda a família. Tá vendo? Então, o dízimo é para comer na presença do Senhor e se alegrar na presença do Senhor. Não é para os sumos sacerdotes e levita, no dia que ele estava dando uma parte do dízimo ali na presença do Senhor, não era dinheiro para enriquecer os sacerdotes e sumos sacerdotes, não. Era para levar e comer na presença do Senhor. Aí, ó, ao final de cada 3 anos, aí a outra parte aquela é a primeira parte do dízimo. Então, o dízimo tinha 2 partes. Uma parte, de ano em ano, ele ia levar e comer na presença do Senhor. De ano em ano ele levava o dízimo e comia na presença do Senhor. E era uma festa onde todos os sacerdotes, todos os levitas participavam. Então todos se alimentavam. Só que ao final de cada 3 anos, levem todo o dízimo da colheita, daquele ano, a cada ano, todo ano ele levava na presença do Senhor lá no tabernáculo e depois no templo. Mas no 3º ano, ele não vai levar para comer na presença do Senhor. Não, ele não vai levar lá. Tá? O que ele vai fazer? Entrega o dízimo aos levitas. É para entregar todo o dízimo, toda a colheita, tudo que ele colheu naquele ano, é para entregar aos levitas, que não receberão
que não receberam, né, no passado, quando foi dividida a terra de Israel, que eu já contei a história, alguma terra como herança entre vocês. E também aos estrangeiros que vivem entre vocês. Ah, então o dízimo é para entregar aos levitas, aos estrangeiros que vivem entre vocês, e aos órfãos e às viúvas de suas cidades, para que eles comam até saciarem. Ah, então para que eles comem até saciarem. Tá vendo? Então o Senhor, seu Deus, os abençoará em todo o seu trabalho. Tá vendo? Então Deus vai abençoar em todos os... Se você levar o seu dízimo e oferta aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas da sua cidade. Por quê? Porque é para levar o quê? Num armazém. Ao final, a cada 3 anos, leve o seu dízimo da colheita, aquele ano, na cidade mais próxima, e armazeno ali. Ah, então tinha um armazém que era a casa do Senhor. Tá vendo? Esse armazém era chamada a Casa do Tesouro. Sabia? A Casa do Tesouro era em cada cidade, porque a cada 3 anos o dízimo não era para ser levado no tabernáculo e nem no templo, era para ser levado na Casa do Tesouro, que era o armazém do Senhor, aonde ali ficava armazenado, e um levita, né, que podia se dizer assim, que depois, quando Pedro estava ministrando na igreja, e ele era o cabeça da igreja em Jerusalém, Pedro, João e os apóstolos, houve a necessidade também, porque eles estavam excluídos dessas divisões, dessas porções em Jerusalém, por causa da igreja que estava começando, e porque eles eram considerados pelos judeus, pelos fariseus e por Anás, Caifás e o sumo sacerdote, eles eram considerados hereges, seguidores de Jesus Cristo, então eles expulsaram da sinagoga. Todos os irmãos que se convertiam em Jerusalém nos dias dos apóstolos foram expulsos da sinagoga. Ser expulso da sinagoga significava que a viúva, o órfão, o estrangeiro não podiam mais receber alimento e buscar alimento na casa do tesouro do Senhor. Então houve a necessidade de que, a partir daquele momento, os irmãos que se convertiam, em vez deles levarem esses dízimos ou essas ofertas, eles levarem no templo como dízimo, e aí deixou de ser dízimo, porque se você não leva no templo, se você não levasse no templo, ou se você não levar nas cidades dos levitas, então não é considerado como dízimo, porque só é considerado o dízimo aquele que fosse levado ao templo ou à casa do tesouro ou armazém nas cidades dos levitas, porque a palavra de Deus é imutável, ela não muda. Uma vez que estabeleceu essa lei, essa regra deve ser seguida, tá? Então, isso aqui não é um princípio para ser trazido para dentro das igrejas, tá? Por quê? Porque os apóstolos recebiam desses irmãos, a gente tem a história de Barnabé, né? Chamado José, depois Barnabé, que vendendo uma propriedade, José, né? É José, na verdade. Vendendo uma propriedade, depositou tudo nos pés dos apóstolos, que dividiu. Então, eles começou o quê? A igreja primitiva em Jerusalém, era Pedro, João, os apóstolos, que ficavam o quê? Dividindo, recebendo e contando os alimentos, separando para a comunidade. Só que a comunidade ficou tão grande que ficou meio que... as cidades ficaram tão grandes que ficou problemático para que os apóstolos ficavam servindo as mesas. Isso significa servir as mesas. Então eles chamaram Estevão e mais 6 ou 7 irmãos da igreja, e colocando a mão sobre eles, lhe deram autoridade para eles serem o quê? Diáconos da igreja, que cuida das coisas, né? Que cuida das ofertas, que estavam ali cuidando das ofertas. Estava ali cuidando das ofertas e dividindo os alimentos entre órfãos e viúvas e aqueles que tinham necessidade de alimento e não tinha na igreja. Então, os diáconos foi chamado para servirem as mesas, tá? E os apóstolos ficaram servindo na palavra, no ministério da palavra, tá? Então, essas cidades tinham, né, os seus diáconos, aqueles que tomavam conta, né,
os obreiros, né, aquele que tomava conta da obra de Deus, tomando conta desses dízimos, dessas ofertas, e tomando conta da casa do tesouro para que ninguém chegasse lá e pegasse e levasse tudo para si. Então, conforme a necessidade de cada um, eles iam repartindo, né, durante esses 3 anos, o armazém do Senhor, a casa do tesouro ficava cheia, né, de tesouros, uma herança. Para quê? Para que o órfão, a viúva e os necessitados e até o estrangeiro louvassem e bendizessem o nome do Senhor, porque Deus mesmo cuidava do órfão e da viúva e do necessitado. Então Deus cuida. Essa era a justiça de Deus. Não é que nem esse socialismo que quer tomar tudo de todo mundo, né? Quer tomar tudo de todo mundo e diz que vai fazer justiça social. Isso não é justiça social. E o que o mundo faz através do socialismo e com o comunismo não é justiça social. Isso não é justiça. Justiça social é isso aqui que Deus estabeleceu. Tá? Em cada tribo de Israel tinha cidades dos levitas. Em cada cidade dos levitas havia um armazém do Senhor, tesouro do Senhor, aonde a cada 3 anos o dízimo era levado para essas casas para ser dividido entre órfãos e viúva, para que o nome de Deus fosse glorificado entre órfãos e viúva e estrangeiros, para que eles entendessem que o Deus de Israel é um Deus amoroso, bondoso, gracioso, de paz, que cuida do estrangeiro que não era israelense, mas que buscasse abrigo numa cidade do Senhor, na cidade dos levitas. Eles tinham alimento para comer. O órfão, que não tinha pai nem mãe, não tinha propriedade, tinha onde buscar alimento. A viúva que não tinha a sua aposentadoria, não tinha nada, ou não tinha filho que cuidasse, ou não podia trabalhar, tinha a casa do Senhor que podia ir lá buscar alimentação. Então isso é a lei do dízimo, a lei do dizimista na nação de Israel, que não é lei de oferta. Lei de oferta é outra coisa. Tá? Então isso aqui é o que está, é a doutrina de fato dos dízimos. Tá bom? Entendido sobre isso, agora vocês entenderam o porquê que Abraão deu dízimo a Melquisedeque em cima. Feito essa fala, um entendimento sobre quem é Melquisedeque e dízimo, vamos prosseguir na nossa leitura. A lei de Moisés exigia que os sacerdotes e os descendentes de Levi recebessem o dízimo de seus irmãos israelitas, que é o dízimo que eu acabei de explicar para vocês, que também são descendentes de Abraão. Melquisedeque, porém, que não era descendente de Levi, recebeu o dízimo e em seguida abençoou Abraão, que já havia recebido as promessas de quê? De que o povo dele seria uma grande nação, que de Abraão sairia, né, todos os povos e línguas dos israelitas, porque Israel depois se dividiu em 2 povos, né? O norte, Israel, e o sul, Judá. Já havia recebido as promessas. Sem dúvida, quem tem poder para abençoar é superior a quem abençoa. Então, aqui o escritor de Hebreus está dizendo que quem tem poder de abençoar o outro é superior a quem é abençoado. Os sacerdotes que recebem os dízimos são homens mortais. A respeito de Melquisedeque, no entanto, é dito que ele continua vivo. O sacerdote dele continua vivo. Tá? Por quê? Porque não tem o começo do seu sacerdote, nem seu Abraão esteve ali com ele, né? E não tem o seu fim. Então continua ainda, né? Um sacerdócio aí estabelecido, mas não efetivo, porque o de Jesus substitui todos. Além disso, pode-se dizer que os levitas que recebem o dízimo também o entregaram por meio de Abraão. Embora Levi ainda não tivesse nascido, a semente da qual ele veio já estava no corpo de Abraão, seu antepassado, quando Melquisedeque se encontrou com ele. Portanto, todavia,
Se o sacerdócio de Levi, sob o qual o povo recebeu a lei, pudesse ter alcançado a perfeição, porque seria necessário estabelecer outro sacerdócio com um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, em vez da ordem de Arão? Então, o sacerdote de Jesus vem segundo o mesmo estabelecimento da ordem de Melquisedeque, tá? Que permanece para sempre. E se o sacerdócio muda, também é preciso que mude a lei. Então, a lei tem que ser mudada, porque mudou o sacerdócio. Pois o sacerdote ao qual estamos nos referindo pertence a outra tribo, cujos membros nunca serviram no altar como sacerdote. Quem é esse outro sacerdote? Jesus Cristo, um outro sacerdote, que não era segundo o sacerdote de Arão, os levitas. De fato, como todos sabem, nosso Senhor veio da tribo de Judá, e Moisés nunca mencionou que essa tribo viria sacerdote. Então, de Judá nunca veio, não foi chamado sumo sacerdote, né? Da tribo de Judá, não. Essa mudança se torna ainda mais clara com o surgimento de outros sacerdotes, semelhante a de Melquisedeque. Tá vendo? Semelhante a de Melquisedeque, não é segundo a ordem de Arão, que teve um começo, meio e fim. E teve alguém que chamou, teve alguém que o estabeleceu. Né? Teve morte de animais, teve o início do culto e tudo mais, foi consagrado o sangue de animais e tudo mais. Melquisedeque não teve isso. Né? Abraão simplesmente encontra com o sacerdote Melquisedeque. Jesus é o mesmo tipo. Jesus vem e aparece como sacerdote. Foi o próprio Deus que chamou, foi o próprio Deus que ungiu. Não foi homem da terra, não foi ninguém da terra. Então, ele é totalmente diferente e superior ao de Arão e de Israel. E com isso também é necessário mudar a lei, porque mudou o sacerdócio. Porque o sacerdócio de Arão era segundo a lei. E o de Jesus não é segundo a lei. É segundo a vontade de Deus, que o chamou e ungiu para ser sumo sacerdote. Essa mudança se torna ainda mais clara com o surgimento de outro sacerdote, semelhante a de Melquisedeque, o qual se tornou sacerdote, não por cumprir leis e exigências humanas, mas pelo poder de uma vida indestrutível, pois a respeito dele foi dito: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso está lá em Salmo 110:4. A gente já leu esse Salmo 110:4, né, que foi Davi falando sobre a vinda do Messias, do Mashiach. Tá? Foi o próprio Deus que chamou ele, através de uma profecia dita pelo Davi. Desse modo, o antigo requisito, por ser fraco e inútil, foi cancelado. Então, quer dizer, o sacerdote de Arão, por ser antigo, o antigo requisito ser fraco e inútil, foi cancelado. Por quê? Porque esse sacrifício não era suficiente para purificar o homem de toda a sua consciência de pecado e de erro, não era capaz de perdoar o homem por completo da sua condenação eterna, de mudar o seu coração de dentro para fora. Não era capaz de fazer isso. Tá? Por quê? Porque o homem servia a Deus pelo medo, com o medo que ele tinha de não fazer correto, de não exercer correto, de não cumprir as regras. Era o medo. E o medo leva à morte. Tá? O medo leva à morte, porque o medo deixa o homem distante de Deus, porque ele fica fazendo as coisas pelo medo e não pelo amor. Por isso que teve que ter uma mudança na aliança. Deus mudou a aliança porque nós somos as primícias pelo qual Deus derramou o Espírito Santo, que convence o homem do seu pecado e do seu erro, faz ele nascer de novo e ele se torna um novo homem com o coração segundo o coração de Deus. Um homem que crê e acredita e ama a palavra de Deus e ama a Deus e serve a Deus com sinceridade. Por quê? Porque o seu coração foi mudado. A gente não serve com temor, a gente serve com amor. A gente obedece aos mandamentos de Jesus, a nova lei em Cristo Jesus, amai uns aos outros assim como eu vos amei, porque aquele que não ama não conhece a Deus e nem sabe quem é Deus. Né? Também o mandamento que João disse, amai uns aos outros assim como Cristo nos amou e deu sua vida por nós. Porque aquele que não ama o seu irmão que vê, não pode amar a Deus que não vê. Porque aquele que não ama o seu irmão
odeia o seu irmão. E aquele que odeia o seu irmão, que é feito conforme a imagem e semelhança do Filho de Deus, odeia a Deus. Tá? Então, teve que haver uma mudança de lei e de sacerdócio. Pois a lei nunca tornou perfeita coisa alguma. Então, a lei nunca foi capaz de fazer o homem nascer de novo e de transformar o homem do coração de pedra para um coração de carne que vai obedecer às leis de Deus com amor e não com temor. Porque o temor gera morte. Tá? Mas o amor gera vida. É isso que João diz lá na sua primeira carta de João. Diz que o amor, né? O amor gera confiança. O amor aperfeiçoa. O amor é o elo da perfeição, que aperfeiçoa todas as coisas. Que aperfeiçoa o meu relacionamento com Deus, através do meu amor perfeito em obedecer os mandamentos de Jesus. Jesus disse o quê? Aqueles que me amam, obedecem aos meus mandamentos. Então, obedecer a Jesus e o amor a Jesus é uma moeda, é uma única moeda de duas faces. Amar, obedecer. Eu tenho esse ensinamento lá na minha série de vídeos do livro de João. É só você voltar na minha série, é só você voltar lá, começar a assistir o primeiro capítulo de João, continua assistindo a série que você vai entender isso. Obedecer é o amor a Jesus. Obedecer a Jesus é demonstrar amor a Jesus. Obedecer demonstra amor. Obediência, amor. Obediência, amor. Quem não obedece a Jesus é porque não o ama. Porque quem ama, obedece. Quem obedece, ama. Quem ama, obedece. Então, o amor aperfeiçoa a vida do cristão. Por quê? Porque o amor perfeito de Deus entra no nosso coração e nos liberta de toda a fraqueza e nos limpa de todo o lixo que faz com que o homem fique temendo a morte o tempo todo. E assim era na lei. Quem vive debaixo da lei, né? Judeus messiânicos que estão debaixo da lei, adventistas dos sétimos dias, mormons, Testemunho de Jeová e tantas outras igrejas que estão debaixo da lei, servindo a lei, está debaixo do temor, não está debaixo do amor perfeito que tornou o homem perfeito de uma vez por toda na morte de Cristo Jesus. Então, o dízimos e o sacerdócio de Arão apontava para aquilo que é perfeito, que é Jesus. Agora, porém, temos pois a lei nunca tornou perfeita coisa alguma. Agora, porém, temos certeza de uma esperança superior, pelo qual nos aproximamos de Deus. Então, agora podemos ter a esperança de uma certeza superior, porque Cristo é superior. O sumo sacerdote dele está acima do de Arão, que o de Melquisedeque está acima do de Arão, e que o de Cristo está acima do próprio Melquisedeque. Esse novo sistema foi instituído com um juramento solene. Os outros se tornaram sacerdotes sem esse juramento. Mas a respeito dele, a respeito do filho, a respeito do juramento ao filho, que é Jesus, houve um juramento. Pois Deus lhes disse, o Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre. Que está lá no Salmo 110:4, quando Davi fala a respeito disso, porque Davi era rei e profeta e profetizou a respeito de Jesus sobre isso. Por causa deste juramento, Jesus é aquele que garante uma aliança superior. Está vendo? Uma aliança muito maior, muito superior. Além disso, havia muitos sacerdotes, pois a morte os impedia de continuar a desempenhar suas funções. Mas, visto que ele vive para sempre, seu sacerdócio é permanente. Portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive para sempre, para interceder a favor deles, tá vendo? Agora nós não temos um sumo sacerdote que morreu, que nem os descendentes de Arão morreu. O Melquisedeque desapareceu, mas Jesus não desapareceu. Ele é o sumo sacerdote que reina para sempre. E ele já aperfeiçoou de uma vez por todas. Então não é necessário Jesus ficar que nem a missa, né? A missa é a morte de Jesus todo domingo. Isso é mentiroso e falso e fraudulento. Jesus não tem que ficar morrendo a cada domingo. Ele já morreu de uma vez por toda. Ele já morreu.
E agora ele está à destra de Deus. Ele está à destra de Deus. Ele não está morrendo todo domingo, numa missa que morre todo domingo. Isso aí é falso e enganoso. Isso é para prender o homem numa religião e colocar ele debaixo de uma maldição que não acaba nunca. Ele vive sempre, ó, para interceder em favor deles. Ele vive sempre. Ele está vivo eternamente. Não precisa morrer, não precisa de símbolo, não precisa de tipologia, de missa aqui na terra, de nada para significar que Jesus morreu. Toda vez que a gente participa de uma missa, é um significado da morte de Cristo. Não é nem significado, não é nada disso. Cristo está vivo para todo sempre. É o sumo sacerdote capaz de interceder por nós diante do Pai. É de um sumo sacerdote como ele que necessitamos, pois é santo. Santo quer dizer separado, santificado, não há pecado nenhum, não há nada. Pois é santo, irrepreensível, sem nenhuma mancha de pecado, separado dos pecadores e colocado no lugar de mais alta honra no céu. Exaltado acima dos céus. Ele não precisa oferecer sacrifícios diariamente, tá vendo? Ele não precisa fazer sacrifício diariamente. Ele não precisa de missa a cada domingo como um sacrifício dominical para que o homem participe desse símbolo, mesmo que considere como um símbolo do sacrifício de Cristo, e o homem pela missa, ele é remido dos seus pecados. Não precisa de nada disso. Ele não precisa oferecer sacrifício diariamente. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, que os ofereciam primeiro para os seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele, porém, o fez de uma vez por todas, todas, no plural, de uma vez por todas, para a eternidade, quando ofereceu a si mesmo como sacrifício. A lei nomeava sacerdotes limitados pela fraqueza humana, mas depois da lei, depois que passou a lei, depois que passou Moisés disse ao povo, lá no pé de Monte Horebe, depois de mim virá um que vos ensinará todas as coisas. Depois de mim, depois que eu passar, depois que passar a lei, virá um anjo, a ele todos têm que ouvir e seguir e obedecer. Quem não obedecer esse anjo morrerá. No ano 70, Jerusalém foi exterminada do mapa. Tá? E todo o povo morreu sitiado, trancado dentro daquela cidade. A não ser aqueles que escaparam, porque Tito sitiou Jerusalém por 3 anos. E depois veio Adriano e varreu a terra de Israel, mudou o nome para Palestina, nome sarcástico, né? Para os judeus. E aí ele ficou até 1960 sem pisar lá, né, que era proibido um judeu pisar na terra de Israel, até 1960. Mas depois disso, após a Segunda Guerra Mundial, a ONU aprovou e o povo, e com voto de Minerva, acho que é Oswaldo Aranha, acho que é um brasileiro que deu voto de Minerva, que estava rachado meio a meio para não deixar Israel se estabelecer como um Estado. E um brasileiro deu voto a favor, e por causa de um brasileiro, Israel se tornou como nação de novo. Então que Deus abençoe o Brasil, livre o Brasil de todo esse socialismo, de todo esse comunismo maldito que quer destruir, mas que o Senhor abençoe o Brasil pelo favor que um brasileiro fez a favor do seu povo, para que a palavra de Deus se cumprisse com Israel se estabelecendo como nação de novo de volta à sua terra. Deus abençoe. Deus Yahvé, Deus Elohim, que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó abençoa o Brasil por esse grande favor, né? Por Deus ter usado um brasileiro para estabelecer de novo o povo de Israel de volta à sua terra. Mas depois da lei, Deus nomeou com juramento seu filho, que se tornou o sumo sacerdote perfeito para sempre. Tá? Pessoal, eu ia ler o capítulo 8, mas eu estou vendo aqui que já está 1h29, está muito grande. Então, eu não vou ler o capítulo 8, eu vou até mudar o título. Talvez não vai dar para mim mudar o título, mas eu vou fazer a segunda parte desse vídeo, né? Então essa vai ser a primeira parte. E depois eu vou fazer a segunda parte desse vídeo, tá? Eu vou ler o verso 8, que eu tenho que trazer algumas explicações no verso 8, aí vai ficar muito grande, pode ir para 3 horas a live. Como eu não posso ficar todo esse tempo aqui conversando com vocês, então eu vou encerrar por aqui. E amanhã, se der tempo, eu vou ler
o capítulo 8, e daí a gente vai fazer um entendimento do capítulo 8 do livro da carta aos irmãos e hebreus. Tá? Hoje a gente falou a respeito aí, entendemos quem é Melquisedeque, a sua história, e também a lei sobre dízimo, sobre o dízimo, né? A verdadeira fundamentação do dízimo, a verdadeira doutrina do dízimo, não está em Malaquias 3,10. Tá? Igreja que segue fundamentação, que fundamenta dízimo na igreja com Malaquias 3,10, ou levita, ou através de Jacó, que prometeu que daria dízimo e nunca deu dízimo. Jacó nunca deu dízimo ao Senhor. Abraão, Isaac e Jacó, falando sobre dízimo, tá? Isaac também nunca deu dízimo ao Senhor. Então, entendemos aí o que é o dízimo, a fundamentação do dízimo. A doutrina do dízimo não está em Malaquias 3,10. Ali é um engano colocado dentro das igrejas para poder roubar os irmãos. Aprendemos que dízimo não é dinheiro e não pode ser dinheiro, porque significa Cristo, que eu vou até ler esse versículo para que vocês vejam que como Jesus faz uma ligação, quando ele vai falar sobre o verdadeiro alimento que Deus dá, o verdadeiro alimento que Deus dá é Ele mesmo. Então o dízimo nos aprontava para aquilo que é perfeito. Jesus vai dizer aqui em João, aqui ó, Evangelho de João 6,52. Então Jesus disse novamente: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem seu sangue, não terão vida em si mesmo. Mas quem comer minha carne e beber do meu sangue, terá vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é a verdadeira bebida, a verdadeira comida, e meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer minha carne e beber meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eu vivo por causa do Pai, que vive e me enviou. E me enviou. Da mesma forma, aqui ó, tá aqui ó. Da mesma forma, quem se alimenta de mim viverá por minha causa. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Seus antepassados comeram maná e morreram. Quem comer desse pão viverá para sempre. Então, os dízimos e ofertas, e o pão, e o comer do dízimo e a oferta, diante do Senhor, na casa do Senhor, significava, prefigurava a vinda de Cristo, que é a verdadeira comida, o verdadeiro alimento, porque eles tinham que dar a dízimo, pagar, porque lá eles estavam pagando a Deus pelo trabalho que Deus deu aos sacerdotes e os levitas para ministrarem, tá, na casa de Deus, o ofício do sacrifício do bode expiatório, né, que era feito o bode. Tinha dois bodes, né? Tinha um bode do Senhor e tinha um bode de Azazel, que era mandado ao deserto. Assim como Jesus teve que morrer nas portas, do lado de fora de Jerusalém, né? Do lado de fora e não do lado de dentro. E tem o Cordeiro de Deus, os cordeiros que era morto em sacrifício para expiação da nação de Israel. Né? Então, esse símbolo. E depois, o dízimo também como símbolo, eles tinham que ir na casa, todo ano, levar o dízimo, lá onde o Senhor escolheu o nome, no tabernáculo, que era ali em Gibeá, né? Em Betel, em Gibeá, em Betel, e comer, uma vez por ano, o dízimo na presença do Senhor. A cada 3 anos não era para levar na casa de Betel, não era para levar na presença do Senhor, mas era para levar na casa do tesouro do Senhor, que era nos armazéns, onde as cidades dos levitas, para o órfão, a viúva e aquele que era necessitado, se alimentar daquilo que o Senhor dava. Então, tudo isso prefigurava Cristo, que é a verdadeira comida, que é a verdadeira bebida, e que Israel não entendeu. Que o povo de Israel é a nação, na pessoa dos líderes, não entenderam e recusaram o Messias e prepararam um plano para o matar, morte de cruz. Tá?
Então, assim é esse entendimento. Então, vamos orar aqui. Eu vou encerrar a live, que já está 1 hora e 35 minutos. E lembrando, amanhã ou depois eu vou ler o capítulo 8. Então, essa é a primeira parte desse um bloco que eu estou fazendo aqui, né, no programa Palavra Viva. Então, eu vou abrir esse bloco com o primeiro vídeo e vai ter o segundo vídeo, tá? Para a gente encerrar e fechar esse entendimento do capítulo 7 e o capítulo 8. Tá bom? Então, se preparem que amanhã, então por isso, você que está no YouTube, você que está no Facebook, dá o joinha, dá o seu like, deixa o comentário, seu pedido de oração, que compartilha aí com os seus grupos de amigos, de onde você tiver um grupo, compartilhe o link desse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas e tenham o pleno entendimento da verdade do que Deus fez e realizou por meio de Cristo e das figuras do passado que o livro de Hebreus nos revela e mostra a verdade. Então vamos orar, Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa, por esse entendimento maravilhoso. Abençoe, Senhor, cada pessoa que ouviu, cada pessoa que assistiu ou que vai assistir depois. Que essa palavra entre na mente, no coração e transforme essas pessoas. Traga vida e traga vida em abundância, ó Deus e Pai. Abençoa, Senhor, a vida de cada uma dessas pessoas, que eles possam crer e entender nessa palavra como verdade. Senhor, vai nas ruas, nos becos, nas vielas, nos hospitais, aonde tiver uma pessoa necessitada, Senhor, que ela possa ouvir essa palavra e entender que Jesus Cristo é a verdadeira comida. Ele é a verdadeira bebida e ele é o verdadeiro alimento. Que quem se alimenta de Cristo, através da sua palavra, porque no mesmo texto Jesus vai dizer, Evangelho de João 6,63, porque as palavras que eu vos disse, ela é a verdadeira comida e ela é a verdadeira bebida. Então, hoje já não existe mais dízimo para ser comido e ser bebido, porque agora é Ele. Deus é quem nos dá o dízimo. Ele deu de tudo aquilo que o povo de Deus deu a Ele, o dízimo, as ofertas e tudo mais. Agora foi Ele que pegou todas essas figuras e deu para nós. Deu tudo isso agora. Agora Deus devolveu de tudo aquilo que o povo de Deus fez através da figura dos dízimos. Deus pegou o seu dízimo, a sua oferta verdadeira, e deu naquela cruz a nós, devolvendo assim tudo aquilo que o povo de Israel fez. E assim hoje nós temos que comer não o dízimo de alimento, o levar em algum lugar, ou ficar dando para pastor, para anciões, ou para qualquer pessoa à igreja. Por quê? Porque agora nos foi dado o verdadeiro alimento para comer na presença do Senhor, que é a palavra. Jesus é a palavra verdadeira. Tudo dízimo e oferta, todos os dízimos se transformou na palavra de Cristo, e agora nós nos alimentamos dele. Porque os dízimos apontavam para o alimento verdadeiro, para a necessidade de um alimento perpétuo que dura para sempre e que sacia o povo de Deus de uma vez para sempre. Porque quem comer desse pão verdadeiro, desse dízimo verdadeiro, jamais terá fome, jamais terá sede. Não há mais necessidade de nada disso. Obrigado por isso. Obrigado por esse entendimento, ó Pai. Faça com que a sua igreja entenda isso. Faça com que a sua igreja acorde. Desperte, Senhor, através da exposição da sua palavra e no entendimento verdadeiro, ó Pai, desses assuntos e dessas doutrinas, Pai. Em nome de Jesus, abençoa toda a mente, todo o coração que ouviu e assistiu aqui agora, Pai. Derrama do teu poder sobre a vida de cada um que acompanhou, assistiu ou que vai assistir depois, para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado e que a salvação do Senhor se espalhe e enche toda a terra, para que os ouvidos ouçam que Jesus é o verdadeiro alimento, que Jesus é a verdadeira comida, que Jesus se entregou como dízimo da nossa parte, do povo, da raça humana, ele sendo o melhor de toda a colheita que era colhida, que tinha que ser colhida na terra, porque o Senhor purificou e limpou os 12 apóstolos e todos aqueles que creram que Jesus era as primícias das primeiras colheitas, que em Pentecoste ali foi dado completamente à igreja de Jesus Cristo, e assim se cumpriu toda a palavra de Deus, todo apontamento do passado, toda a sombra do passado se cumpriu em Pentecoste. A igreja do Deus vivo, arrolada, prometida e falada no Velho Testamento, mas que o povo de Israel não entendeu, mas que Deus preparou e a lavou pela lavagem da palavra. E agora sim, nós temos a verdadeira comida, o verdadeiro alimento, que quem se alimenta de Jesus Cristo tem vida verdadeira e não morrerá eternamente, mas viverá para sempre na casa e no santuário do nosso Deus. Abençoe, Senhor, faça com esse entendimento, entre na mentes e corações por esse Brasil, dentro dos leitos dos hospitais,
pessoa sem esperança de vida, pessoa que está sofrendo perseguição, que está numa luta com o marido, luta com a esposa, luta com os filhos, luta com os parentes, luta com os pais, com os avós. Ó Deus, abre o entendimento, tira toda intriga, toda confusão, toda desavença dentro das igrejas, no meio do teu povo, neste mundo. Abençoa o nosso país, a nossa nação, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa esse país, abençoa essa nação. Traga um novo avivamento nesse país através da leitura da tua palavra, através da alimentação dada pela palavra, e não por falsas exegese, não por falsas hermenêuticas, não por falsas pregações, não por falsas colocações, não por falsas entendimento da palavra de Deus, por falsas filosofias de Platão, de Aristóteles, de Cícero, psicologia freudiana, de palestra de autoajuda, Senhor. Tudo isso retira do meio do teu povo e coloca a tua palavra para que o povo tenha pleno conhecimento da tua verdade pela leitura da tua palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, traga palavra do avivamento, Senhor. Palavra do avivamento nessa nação, através da exposição bíblica. Em nome de Jesus, obrigado, ó Pai. Obrigado, ó meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Por isso nós te amamos. E nós te amamos, ó Deus, pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Te amamos, ó Pai, pelo Deus gracioso que o Senhor é. Independente de qualquer coisa que o Senhor faça, nós te amamos, ó Deus. Obrigado por tudo, Pai amado e Pai querido. Abençoe esse país, abençoe cada pessoa que assistiu e vai assistir agora. Dá cura, libertação e transformação nessas vidas. Amém, amém. E assim, no próximo vídeo, se Deus quiser, estaremos juntos. Muito obrigado por todos que ficaram aí até agora. Deus os abençoe ricamente. Muito obrigado. Vocês são bênção de Deus.